Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Hoje nós vamos falar sobre medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E para isso nós trouxemos uma convidada super especial que sabe tudo de Maria da Penha, é uma advogada atuante e maravilhosa também, né, Paulo? Aliás, aí não pode mais elogiar a qualidade física das mulheres, né? E uma sumidade, beldade. Não, uma inteligência fora do comum, né? Uma mulher ímpar na sua competência, porque antigamente você elogiava a mulher, assim, você é bonita, você e tal, mas as nossas amigas do Indômitas já me plantaram o ferro, falando, ó, a gente fala quando você vai falar, fala assim, você é um homem maravilhoso que veio falar pra gente e tal. Não, eu falo assim, você é um cara preparado e tal. Então, da mesma forma, nós hoje estamos com a Ângeles aqui, né? Uma mulher super preparada, advogada combativa, muito competente, né? Que vai falar hoje sobre o terror de todos os homens, que é as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, né, Paulo? É isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Ângeles, muito obrigada por sua presença, é um prazer te receber. E ela é tão difícil, gente, já tem meses que a gente está tentando trazê-la. E a Ângeles Dizeno, ela é advogada, trabalha nas áreas de direito de família e violência doméstica, principalmente, né? Exato. E mestre em direito civil pela PUC Minas e principalmente é uma grande defensora das mulheres. Ângeles, hoje eu estava, antes de vir para cá, na Assembleia Legislativa acompanhando uma audiência pública que foi realizada em comemoração aos 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, acho que nada mais do que... Coincidências não existem, né? Mas as coisas acontecem de uma forma... vamos dizer que o universo conspirou para que o dia que você viesse, estivesse disponível, fosse exatamente esse dia. E eu já trago para você um dado estarrecedor. Em uma das palestras que foram proferidas lá agora, que eu participei, me foi informado que 80%, somente 80% das medidas pedidas são concedidas aqui. Isso me surpreendeu muito. E aí, eu queria começar, acho que para explicar para todo mundo que, né, vai nos assistir, eu queria que você esclarecesse primeiramente o que são considerados dentro da Lei Maria da Penha os crimes cometidos contra as mulheres e depois já partisse para essa explicação de como funciona a questão da medida protetiva. Obrigada, Paula, pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar de um tema que eu estudo há muito tempo e que eu atuo há muito tempo, desde 2008, para ser mais exata, quando eu comecei a atuação aqui nas varas de violência doméstica, na época, antiga 13ª e 14ª Vara Criminal. Então vamos lá, comemorando esses 18 anos da Lei Maria da Penha, ainda temos muito que evoluir na proteção das mulheres, mas já temos um começo. Esses 18 anos, eles vieram com uma evolução muito interessante. A estrutura que vem sendo montada com base nessa legislação é algo que as mulheres hoje só têm a agradecer, mas tem muito que acontecer ainda para poder melhorar essa proteção. Bom, a Lei Maria da Penha, ela traz um rol dos tipos de violência constando apenas 5. Só que a gente não pode esquecer que lá no artigo 5º vem escrito dentre outras. Então não são só apenas esses 5 tipos de violência. Então existem outros tipos de violência. Então vamos lá falar dos 5. O primeiro deles eu acho interessante a gente falar da violência psicológica. Por quê? A violência psicológica, ela é a porta de entrada de todos os outros tipos de violência. Todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica sofrem também a violência psicológica. Não tem como uma mulher que sofre uma violência física, uma agressão, um empurrão, e ela não ficar abalada com aquilo que aconteceu. Então, a violência doméstica psicológica, ela existe acompanhando os outros tipos de violência ou antecipando. Por quê? Porque a violência doméstica, ela necessariamente não se inicia já com uma agressão. Inicia-se com um xingamento, uma depreciação, colocando a mulher de uma forma submissa àquele homem.
Então, aí já está configurada a violência psicológica. É engraçado, Ângeles, porque eu li um artigo uma vez que fala exatamente isso. Que para você dar um tapa na cara da mulher, você tem que desconstruir a autoestima dela. Então, senão ela não aceita. Não aceita que eu falo no sentido de ela estar submetida mesmo ao abuso. Então, o cara, primeiro ele vai na autoestima da mulher, e num ciclo vicioso, a própria mulher começa a se desconstruir e até a se autoculpar pela violência sofrida. E aí é o que fala, que aí você desconstrói a autoestima da mulher, aí ela acata ou aceita um tapa na cara. É o que ele fala desse jeito, mas o tapa na cara é só o exemplo, que é exatamente o que você falou. É isso mesmo? É isso mesmo, mas eu modifico um pouquinho o que você disse, porque a mulher já nasce com um problema histórico. Que é o machismo estrutural da sociedade. Então, né? a mulher já nasce já nasce dentro de uma sociedade que ainda existe um sistema patriarcal enraizado. Muita coisa já melhorou. As mulheres hoje trabalham. Até uma vergonha falar isso, mas as mulheres hoje estão no mercado de trabalho, todas as mulheres estão ocupando seus espaços. Mas ainda esse espaço não está em pé de igualdade com o homem. A Código Civil que mudou em 2002, até 2002 a mulher estava judicialmente submetida à tutela do marido. Podia até ter em desuso, mas tecnicamente os institutos acatavam isso. Sim, mas até hoje, existe essa questão Por isso, Flávio, é que existe uma presunção da vulnerabilidade da mulher. É justamente por ela já ser mulher. Então, quando a mulher ela procura ajuda, e hoje tem uma veracidade da palavra da mulher para poder buscar aquela medida protetiva, ela já tem uma questão da veracidade sem precisar de provas, é justamente por existir essa história e por existir essa vulnerabilidade presumida só por ser mulher. E então a gente já chega aqui com um ponto a menos. Pelo fato de ser mulher, num sistema que ainda existe o patriarcado ainda muito enraizado. Principalmente nossa geração. Nossos pais, nós fomos criados dessa forma, em que o homem tinha que sair para trabalhar e a mulher tinha o dever de cuidar da casa. O que, inclusive, tem uma psicóloga, Clara Coria, uma psicóloga argentina, que ela escreve essa questão do dinheiro no âmbito doméstico. O homem, ele fica com o dinheiro grande, que é o adquirir patrimônio, que é o comprar o carro, que é o pagar uma viagem. A mulher fica com o dinheiro pequeno. É o da funcionária, é o para comprar o lanche da escola, é o para fazer a compra do supermercado. Lá ela separa isso de uma forma que é muito clara quando a gente observa os nossos pais, os nossos avós. Mesmo, eu sei que tem muita gente que tem os avós que já trabalhavam, que já estavam, as avós, né, que estavam no mercado de trabalho, mas ainda o dinheiro, aquele poder de administração do patrimônio, ainda é do homem. No entanto, tem a diferença salarial. O homem hoje ainda continua ganhando mais que a mulher. Em questão de contratação. Você sabe que eu vi isso essa semana, eu fiz uma audiência no INSS, a gente acha que é longe daqui, Azurita. Aí perguntando lá pra mulher, querendo a aposentadoria do INSS, aí eu falo, quanto a senhora ganha? Lá, quanto que paga lá? Ela falou, não, homem paga 100, mulher paga 80. Até hoje. Eu falei, tem que mandar a polícia lá, porque isso não existe mais não. Existe. 50 quilômetros de Belo Horizonte. Não é no rincão do Brasil, não. 50 quilômetros de Belo Horizonte. Não, isso existe. Então, por isso é que a violência psicológica, eu ouso falar que todas as mulheres hoje, principalmente da nossa idade, já sofreram um tipo de violência psicológica. Isso já sofreram. Qual que é a diferença da violência psicológica contra a mulher e um atrito entre marido e mulher? Tá entendendo? Porque muita gente, o temor dos homens é o seguinte, eu gritei com a minha mulher.
que já é uma jaguatirica, mas é brava demais, mas às vezes você se exalta na discussão. Até que ponto que é uma discussão, até que ponto começa uma violência doméstica? Respeito. É a questão do respeito. Porque tem que haver um limite. Discutir é normal. Trocar, ter Ofensas. Desavenças, ofensas é outra coisa. Uhum. Mas trocar ideias de uma forma um pouco mais acalorada é uma coisa. Ultrapassar o respeito é outra. Fica difícil a gente conseguir determinar de uma forma fixa a diferença, até onde eu posso chegar para não passar a ser violência psicológica. Respeito. Na hora que você percebe, na hora que a mulher fala, opa, peraí, já está ultrapassando o limite é o respeito. Na verdade a gente vê isso quando você fala assim, nossa, meu relacionamento já acabou, não aguento mais essa mulher, não é o nosso caso não, tá, meu amor? Mas vou continuar e começa a ofender, tá entendendo? Porque muitas vezes, eu namorei com outras pessoas antes da Paula, ela também, então, você vê que o relacionamento já acabou porque acabou justamente o respeito. Não é? Mas eu acho que o próprio tipo penal, ele traz essas explicações, não traz? Eu não lembro exatamente como que é, mas ele fala humilhar, ofender, né, xingar. Ali não é bem o tipo penal, é a definição de violência doméstica. Sim, mas eu falo psicológica, assim, é a definição. Tem a violência psicológica que consiste nisso. Isso, a E definição ele de vai violência descrevendo, psicológica. né? Isso, aí tem os verbos. Isso. Mas eu ainda resumo na questão do respeito. É claro que dessa violência psicológica geram alguns efeitos na mulher. E para chegar na questão do dano psicológico, é o que fica mais difícil. É o mais você acha que a forma com que a mulher recebe aquilo faz diferença enquanto vítima? Ou não? Apenas o fato dele ultrapassar esse limite já é a violência doméstica, independente da forma que ela receber isso? Não, tem que ter a repercussão na mulher. Algumas pessoas vão entender que alguns tipos de xingamentos não chegam a ser uma violência psicológica. Outras terão um simples... Inclusive, Paula, eu acho uma questão muito interessante quando a gente fala do não verbal, do olhar. O olhar, ele pode ser com respeito também, ou sem respeito. Quer ver? Vamos fazer uma situação hipotética. Suponhamos que nós tenhamos duas mulheres em contextos diferentes. Uma é super trabalhadora, trabalha na rua, trabalha em casa, faz bico final de semana, trabalha de garçom à noite, e a outra tem um emprego de 6 horas e não faz nada, a casa está caindo aos pedaços. Aí o marido da primeira chama essa pessoa de preguiçosa. O marido da segunda chama essa segunda de preguiçosa. Uma é preguiçosa, a outra não é, vamos dizer assim. Os dois seriam autores de violência doméstica ou não? Ofensa do mesmo jeito. Não, eu sei. São ofensas, mas tem que entender a repercussão disso no psicológico da mulher. Pois é, mas esse ponto, não, porque isso é muito subjetivo. Porque é o seguinte, eu vejo com a Paula, nós não temos o hábito de fazer brincadeira de ofensa um com o outro. Nunca tivemos, porque achamos que não é legal, tá entendendo? E às vezes a gente vê casais que eu falo, poxa, se a Paula falasse daquele jeito comigo, ou então eu falasse com ela, meu relacionamento já tinha terminado há muito tempo, porque falar, você não dá no couro, ou então você é malandro, pô, se isso vier da minha esposa, ou então se eu falar isso com a Paula, é porque já acabou o respeito há muito tempo, entendeu? Mas beleza, mas o ponto que eu quero chegar nesse não. Agora, vai daquilo que você falou. Num aspecto de violência doméstica estrutural, por exemplo, a moça que veio do interior, está acostumada a ver o pai, não tem nada a ver com o interior, mas uma moça mais simplória, e não é nada economicamente não, psicologicamente, está acostumada a ver às vezes um relacionamento desgastado do pai e da mãe, ela vai ter uma resistência maior a violência do que uma que foi criada num lar de mais respeito. E aí aquilo que falou, se eu chamar a Paula
de preguiçosa, eu posso já preparar, porque no outro dia eu vou acordar mutilado. Tá entendendo? Agora, outra não, outra acata isso. Lembrando que a violência psicológica, ela não é uma conduta única. A violência psicológica, ela é uma série de condutas. Então, o simples chamar de não quer dizer que ocorra uma violência psicológica naquele momento. Mas, com certeza, tem outras condutas que se juntam e aquilo causa um dano para aquela mulher, um sofrimento para aquela mulher, e aí sim configura violência psicológica. Então depende do contexto em que ela vive. Depende do contexto. Depende do... Nossa... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá. Mas a violência psicológica ela é muito polêmica, porque não é de fácil detecção, é uma violência silenciosa, e muitas vezes, quando a gente está conversando com uma vítima, eu já ouvi isso. Não, mas eu não sofro violência psicológica, porque ele não me bateu. Eu dói, morro de dor. Eu já ouvi muito isso. Pois é, então as mulheres e os homens, a toda a sociedade, tem que entender o que significa a repercussão de alguma conduta para a mulher dentro daquele relacionamento. Lembrando que a gente está falando de violência doméstica, quando acontece violência em relação de afeto, dentro da família. Então, eu não estou falando de violência contra a mulher. A violência contra a mulher é espécie em que o gênero é a violência doméstica contra a mulher. A violência contra a mulher é algo que não é o nosso assunto aqui. Mas a violência doméstica, psicológica, a repercussão de cada ato naquela mulher pode gerar de forma distinta. O que acontece com Paula e o que acontece comigo. Eu posso ter uma depressão profunda e você simplesmente ficar chateada. Ambos são violência. Serão doméstica. Sempre violência. Isso. Tá. Serão sempre a violência E passíveis de punição pelo judiciário, pela lei. Punição e também medida protetiva. Beleza. Passando para a violência física, que é algo que não deixa dúvidas, que é aquela que deixa marcas no corpo, mas não necessariamente. Por exemplo, vias de fato é um empurrão e é uma violência física. Então, mas é aquele que fica mais visível, comparando com a violência psicológica. E depois a gente passa para a violência patrimonial, que é a retenção de bens, valores. A gente não fala só de retenção de documentos, dano em roupas, em imóveis de casa, não é só isso. A gente não pode esquecer também do desvio patrimonial, da fraude patrimonial, que acontece normalmente nos processos de família. Não se leva para o processo todo o patrimônio que existe. Até porque, algumas vezes, aqui eu vou falar no caso do homem, o homem ele dilapida o patrimônio antes de comunicar o divórcio para aquela mulher. Então a violência patrimonial acontece e não tem como chegar no processo e conseguir uma partilha correta do patrimônio. Algo que é muito difícil de acontecer. Quando você faz essa dilapidação do patrimônio, geralmente você utiliza a figura de testa de ferro. Esse teste de ferro, eles estão agindo em coautoria com o agressor? O que acontece, Flávio? Polêmica. Eu tô com outra bomba pra jogar no seu colo. Mas eu não sei. Porque isso veio na minha cabeça agora. Flávio, se o cara tá participando de um crime que é uma violência doméstica contra a mulher que tá desviando o patrimônio dela, ele é coautor. Mas esse coautor não tem relação de... Mas atrai a competência. Atrai ou não a competência para Maria da Penha? Vamos lá. Medida protetiva fica na violência doméstica. Qual que é o problema de crimes contra o patrimônio? Escusas absolutórias, 181 e 182 do CP. Como que acontece a punição desse marido? Não acontece. Não tem. Porque na verdade o marido ele não desvia o patrimônio em tese. Criminalmente fica difícil a punição. No cível, sim, vai se buscar toda a questão dos contratos que foram feitos, do dinheiro que foi desviado, até porque dinheiro deixa rastro. Então, isso vai se buscar no cível, essa reparação. E é um processo que dura 5, 6, 7 anos. Entendi. Aí agora, criminalmente, não tem como. Porque deixa não de ser crime crime. Não tem como.
deixa ser, o cara vai, toma o carro da mulher e some. Ou a mulher toma o carro do homem, mas o mais comum porque eu lembrei de um caso aqui. Porque violência contra a mulher. Mas o cara toma o carro da mulher, deixa a mulher a pé e esconde o carro muitas vezes. Mas aí no caso, Flávio, a justiça ela pode determinar a devolução desse carro para essa mulher. Eu falo mesmo da questão de dinheiro. Eu falo da questão, por exemplo, some com um galpão, vende. Questão empresarial, abre um novo CNPJ e desvia toda a clientela para aquele CNPJ e não vai partilhar com a Deixa eu jogar outra coisa, se você não quiser responder, não tem problema, tá? Nós estávamos lá na audiência pública e um pouco à minha frente uma senhora levantou um cartaz, eu ia tirar a foto, não deu tempo. E o cartaz estava escrito. Porque o que aconteceu? As primeiras pessoas que falaram na audiência foram os juízes. Pessoas do judiciário, né? Juízes e desembargadores. E aí essa senhora sozinha levantou um cartaz escrito: o judiciário também pratica violência patrimonial contra a mulher. Ponto. Essa é a bomba, e aí? Se você não quiser responder, eu deixo. Mas eu achei mas acontece, eu não tô protegendo o judiciário. Não tô falando. Mas acontece que se você não quiser responder. Não, mas isso não é complicado de responder. Acontece que processo é prova. Processo é prova. E estruturalmente, o judiciário também padece da mesma mentalidade machista e estruturalmente permissiva. Que até pouco tempo atrás era lindo o cara ter 3, 4 filhos por fora e deixar para a sociedade criar. Né? Que era uma espécie de machismo totalmente pernicioso à mulher, porque a mulher que tem 3 filhos com 3 pais diferentes, todo mundo desce o bambu. Agora o cara que tinha 3, 4, 5 filhos e não cuidava de nenhum. Sim, mas nós estamos falando de violência. Mas acontece. Mas isso daí vem o quê? Uma mentalidade dos nossos juízes do TJMG, que não é o mais progressista do país, né? E aí o que acontece? O entendimento ou o recorte que ele consegue fazer da lei é machista. Pano, né? Não, eu tô falando que é machista. Mas essa visão sua permissiva, condescendente, é machista também. Eu não tô falando que tá certo, não. Mas aí é que tá, Flávio. Vem a questão do protocolo de julgamento por perspectiva de gênero, justamente para tentar mudar um pouco essa consciência do judiciário. E a gente não pode esquecer que veio uma modificação no Código de Processo Civil em que, nos processos em que versem, eu estou dizendo versem, não precisa ter boletim de ocorrência, não precisa ter comprovação de que aconteça qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher, mas que haja um discurso, um parágrafo, falando a existência de violência doméstica naquele ex-casal. O Ministério Público, ele obrigatoriamente tem que fazer parte do processo. Obrigatoriamente. Isso acontece hoje? Não. As partes são maiores e capazes, o Ministério Público simplesmente ele anexa a carta de Pojuca e não participa do processo. Porque ali existem 2 advogados, cada um, claro, com o seu advogado, que poderá requerer diligências ao juízo para que seja feita a apuração daquele patrimônio para poder partilhar. Só que acontece que o Ministério Público, ele teria que atuar ali, como ele faz em defesa das crianças, dos incapazes, também em defesa da mulher. Por quê? Porque ali existe uma pessoa vulnerável. Por isso é que nós temos a Lei 11.340, que é um microsistema de proteção à mulher. Como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o microsistema de proteção à criança e adolescente. Como é o Estatuto da Pessoa Idosa, que é um microsistema de proteção da pessoa idosa. Então, hoje nós temos esse microsistema que ele tem que ser observado. Mas acontece que, para poder se mudar uma cultura dentro do judiciário, precisa de mudar também a consciência, o conhecimento dessas pessoas que viveram no sistema patriarcal. Sim. Eu não estou justificando, eu estou tentando explicar que precisa se mudar essa consciência.
E nós temos aí um passo que é a questão do protocolo de julgamento por perspectiva de gênero, que é um protocolo sensacional, ainda não vinculativo, mas ele vem para poder contribuir com esse esclarecimento, para poder colocar lentes para que o juiz, ele possa enxergar através dessas lentes a necessidade daquela mulher vítima de violência doméstica. Então isso é que é interessante. É interessante. Agora, só uma perspectiva é o seguinte. Lógico que a mulher não é incapaz, mas o estado de vulnerabilidade dela prejudica o advogado, porque na verdade, e a Paula sempre falou isso, que o limite dela é o limite do cliente dela. Então, não adianta você entrar numa briga se determinada parte, psicologicamente dela, ela deve estar vencida. E aí o que acontece? O advogado não tem chance. Precisava de uma interferência de um terceiro, realmente, porque ela, naquela questão específica, às vezes o ciclo de violência é tão grande que ela continua sofrendo a violência daquele ciclo, mesmo depois de acabado o relacionamento. Flávio, tem mulheres que não sabem que são sócias das empresas, naquele famoso 1%. Tem mulheres que não sabem que existem veículos adquiridos pelo marido que estão em outro estado. Tem mulheres que não sabem que existem contas bancárias abertas em outros bancos. Elas simplesmente não sabem. Tem mulher que não sabe que ela tem outra família em outro estado. Não tem. Pois é, então precisa disso. Só que, para poder entender como aquela mulher ali, ela é entendida como vulnerável, a gente tem que entender o conceito de vulnerabilidade. O que significa vulnerabilidade? É um conceito que eu trouxe na minha dissertação, que eu acho de extrema importância o advogado que atua em processos de família entender o que significa vulnerabilidade. Eu vou resumir com um termo que vai trazer uma reflexão muito interessante. É a frustração da autodeterminação. É uma frustração da autodeterminação. Ou seja, é uma dificuldade da minha autonomia. Você entrega os pontos. Assim, falando popular, você entregar os pontos. Então, se aquela mulher ela não tem todo esse conhecimento, mas existe também uma dificuldade, muitas vezes mulheres não sabem se tem que pedir medida protetiva ou não. Não sabem, mas ela precisa entender quais são os riscos. E essa frustração dessa autodeterminação é muito importante a compreensão, porque para isso o papel do Ministério Público de estar presente no processo. O advogado, ele tem que ser um pouco mais proativo, não ficar só aguardando o juiz. Ele tem que requerer mais diligências. O advogado tem que correr atrás. Não é simplesmente sentar no escritório e falar assim, traga os documentos para mim. Quase que eu falo aqui, tem que ser um pouco mais paternal no caso da Maria da Penha. Não é paternal, é técnico. Eu entendi. Você tem que enxergar que a sua cliente não está em condições de tomar as melhores decisões e que você precisa de guiá-la pela mão e falar assim... Você tem que esmiuçar um pouco mais. E mais que isso, você tem que ter a percepção de que ali, eventualmente, pode ter patrimônio escondido, pode ter empresas criadas, laranjas, essas coisas. E é aquele negócio, a nossa sociedade é permissiva em relação a isso. Se eu ficar, por exemplo, se tiver um amigo que está fazendo isso com a mulher, eu não vou ficar tão chocado. Agora, se tiver uma mulher que faça isso com o marido, eu vou ficar muito chocado. Isso é um machismo estrutural. Não estou falando que está certo, não. Mas isso daí a gente primeiro enxerga, aí depois a gente começa racionalmente a trabalhar isso para você mudar. Mas isso muda. Mas é aquele negócio, se me pegar no automático, você fala uma besteira, você faz um julgamento precipitado. E é justamente o que você falou, que esse trabalho tem que ser feito com o judiciário. O judiciário tem que enxergar essa vulnerabilidade e esse porquê. E os homens também têm que enxergar isso, porque é o seguinte, porque na prática, quem é advogado sabe como é que as coisas funcionam. E é muita sacanagem que acontece contra a mulher. Eu sei que você, como entrevistado, não pode falar isso, não, mas eu no canal eu posso, tá? Meu chefe não me bate, não. Tá?
Tá bom, Mas, Paulo. A violência patrimonial ela é um tema que traz bastante... É controvertido, muita gente tem experiência, conhece alguém que passou por isso, então é um tema muito polêmico. E faltaram duas, que é a violência sexual, que mulher casada pode sim ser vítima de estupro, pode ser sim vítima de crimes sexuais. Pelo marido, tá? Pelo gente? marido, Pelo marido. Mas pelo marido. Pelo marido. E passamos por último para a violência moral, que são aqueles crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Muitas mulheres não, até para a questão de uma compreensão também, crimes contra a honra precisa de advogado para processar. Não é o Ministério Público, não é o juiz que vai fazer esse papel. Então precisa ser contratado um advogado para que processe aquele ofensor, aquele companheiro ou aquele marido de calúnia, injúria e difamação. E não depende, é claro, do Estado para poder fazer isso, e sim da própria mulher. Ou seja, você que passa a testar de corno aí, que põe a faixa na frente da casa da mulher falando assim, fulano de tal tava vagabunda, tava com fulano de tal. Não, isso é crime e contra a mulher e cai na violência doméstica, né? E a gente não pode esquecer que crimes contra a honra, para poder mover esse processo, tem um prazo decadencial de 6 meses. Então, da data do conhecimento do fato, a mulher tem 6 meses para poder mover essa ação penal privada. Não pode aguardar muito tempo para poder fazer isso. E a ameaça entra aí também? Ameaça não. Ameaça é uma violência psicológica a princípio. Mas demanda de representação também. De representação. A queixa-crime é uma ação penal privada. A ameaça depende de representação para o Ministério Público poder oferecer a denúncia. Entendi. Ela é condicionada à representação. Okay. É isso. E aí agora nós chegamos então na questão da medida protetiva. Antes disso, então a injúria, a calúnia e a difamação, elas são processadas em autos apartados da violência doméstica, mas podem servir para medida protetiva, que é o que você vai começar a falar agora. Exatamente. A medida protetiva é uma medida de urgência. Eu ouso falar que é uma tutela inibitória. E a mulher, ela pode ir à delegacia, fazer o pedido de medidas protetivas, mas ela também precisa explicar a violência que vem sofrendo durante algum tempo ou que sofreu naquele momento. Na hora que chega na delegacia, a mulher ela narra os fatos pro policial ou para a policial, e naquele momento também tem o preenchimento do formulário de avaliação de risco. Neste formulário de avaliação de risco vai ser levantado um histórico do que a mulher já viveu. Se depende do marido, se já foi agredido outras vezes, se esse ofensor ele tem o costume de agredir animais, porque isso é muito importante. E ali faz esse levantamento através de perguntas. Ali sim vai ficar demonstrada com o preenchimento desse formulário se aquela mulher ela é vítima de violência doméstica durante mais tempo, durante menos tempo, e quais são as medidas protetivas adequadas para aquele caso. É claro que lá mesmo na delegacia, o policial já pergunta quais medidas protetivas a vítima deseja. E ela pode, lá são quadrinhos que se assinalam X, e a mulher ela escolhe as medidas protetivas que precisa. Dentre as medidas, podem ser requeridas o afastamento do lar, a separação de corpos e o afastamento do lar e a distância mínima fixada. Normalmente 200 metros, as pessoas costumam falar muito isso na mídia. Pode-se fixar alimentos também, pode suspender a convivência do pai com os filhos, pode suspender o porte de arma. Essa medida protetiva, ela serve para as pessoas, claro, que têm porte de armas, mas também aquelas pessoas que legalmente já possuem porte. No caso de guarda municipal, policiais e outros. Se você tiver um alimento arbitrado na vara de família e você tem o mesmo, né, com as mesmas características para a mesma mulher,
determinada numa medida protetiva, você vai ter um conflito, qual vai prevalecer nisso? Normalmente, na medida protetiva, fixa a pensão. Normalmente não. Isso acontece com pouca frequência, mas é possível. Mas é possível. Normalmente chega o procedimento lá primeiro. E lá ficam os alimentos provisórios para depois fixar de forma definitiva na vara de família. Tá. Então, lá é provisório. Seriam provisórios e depois na vara de família definiria. Isso, aí define na vara de família. Isso, inclusive a suspensão. Quando acontece a suspensão da convivência paterno-filial na medida protetiva, essa convivência ela fica suspensa até que seja fixada a convivência na vara de família. Então, ela acaba que, quando entra no processo de família, na vara de família, e regulamenta, perde o objeto da medida protetiva só em relação à suspensão da convivência paterno-filial e ou alimentos. Existem outras medidas protetivas também, que é a suspensão do contrato de trabalho por até 6 meses, e essa vítima, ela recebe o benefício do INSS. Isso já foi decidido pelo STJ, já tem poucos anos. Além disso, tem as medidas protetivas patrimoniais. Suspensão de procuração, devolução de objetos de uso pessoal, roupas. Hoje, até o próprio policial já faz isso. Se a vítima ela deseja sair de casa naquele momento que a polícia chegou ao local, a própria polícia já fala, busca suas coisas para poder te levar, ou que seja pro abrigo, ou que seja para casa de algum parente. Então, naquele momento, ela já pega os objetos de uso pessoal. A polícia acompanha, já leva. Isso, já leva. Pega algumas roupas, os documentos, e já leva ou para acolhimento, ou para abrigo, ou para casa de algum parente, normalmente. Todas as medidas protetivas que têm previsão expressa na Lei Maria da Penha, elas também são... O rol não é taxativo, é um exemplificativo. Então, podem ter medidas protetivas que são necessárias para aquele momento, mas que não estão previstas. E isso pode haver essa adequação por parte do promotor. Por exemplo, marido e mulher que trabalham numa mesma empresa, ambos são proprietários de uma loja. Existe como adequar essa medida protetiva para que ambos continuem trabalhando ali? Pode ser adequada assim só para proibição de contato. Eles não podem conversar entre si. Ou então diminui a distância que antes eram de 200 metros, o juiz ele pode adequar e colocar que seja para 2 metros. Aí um trabalha na parte de cima e um trabalha na parte de baixo. Pode adequar horários também. Pode adequar um horários. Um trabalha na parte da manhã, o outro trabalha na parte da tarde. Alternar semanas. Sim. Então, isso não tem previsão em lei, mas pode fazer essa adequação na própria medida protetiva. Eu estou te perguntando porque eu vi recentemente um juiz que determinou, era um casal que tinha empresas em várias comarcas e ambos trabalhavam nessas empresas. E aí ele determinou a parte da manhã de um para o outro a parte da tarde, criou tipo uma escala para os dois. Eu achei pode. Bem interessante. Isso pode ser adequado. Aí o temor das mulheres. Tem a medida protetiva e o marido não cumpre. Porque isso é comum também. Isso eu vejo, o cara comenta, isso não dá nada, e dá sim. Mas tem que ressaltar isso. Como é que funciona isso? Quando eu atendo homens, eu já comunico. Você não pode nem pensar nela. Não quer dizer que o pensamento seja descumprimento de medida protetiva. Mas eu já antecipo que não pode nem pensar. Quanto mais mandar mensagem de WhatsApp. Já vi descumprimento de medida protetiva através de Pix. Escreve a mensagem no Pix. Os casos são criativos. Criativo. Escreve a mensagem no Pix. E o descumprimento de medida protetiva, essas que têm o cerceamento parcial de liberdade, o descumprimento ele resulta na prisão preventiva. E a pessoa vai ficar presa durante um tempo e depois é liberada. Mas responde. Esse um tempo, que é uma pergunta que todo mundo me faz.
dois tempos que me incomodam. Esse tempo dessa prisão, quanto tempo ela duraria, e quanto tempo duraria a medida protetiva. Eu sei que a duração da medida protetiva é enquanto permanecer o risco. Tá, mas qual que é a balança que o Eu não judiciário tenho tá essa usando? resposta para Acho que você. ninguém tem, né? Não, porque tá em afetação no STJ, tá em repercussão geral. Nem eles estão sabendo. Tá em repercussão geral para poder identificar a natureza jurídica da medida protetiva, se ela é penal ou se ela é civil. Eu já trouxe aqui logo no início falando que é tutela inibitória, porque é o meu entendimento, a Lei 11.340, ela traz o artigo 461, parágrafo 3º e 4º, que é o artigo que é relativo à tutela inibitória. Então, no meu entendimento, depois de alguns estudos, eu entendo que ela é cível, mas existem também alguns entendimentos dela ser penal, de criminal, natureza criminal. Então, vai precisar entender qual vai ser a natureza jurídica para a gente poder falar como que vai ser, qual que vai ser o ponto de referência para a gente falar em tempo. Porque aí, se for inibitória, é enquanto perdurar o risco. Sim. E se for criminal, vai ter que olhar essa questão do tempo, porque existe um julgado do STJ que a cada 90 dias as cautelares têm que ser revistas. Como que vai ficar isso para o judiciário? Vai ser a requerimento ou não? Eles vão ter que resolver isso logo. Isso está em repercussão geral. Eu ainda não tenho resposta como que isso vai acontecer, mas como que vem acontecendo até hoje? Pois é, na prática a gente tem visto... Risco. E antes de revogar, o tribunal daqui entende entre 1 ano e meio, um ano e meio a 2, sem novas incidências. E quando a pessoa faz o pedido de revogação de medida protetiva, a mulher tem que ser intimada para poder falar se ela está em risco ainda ou não. Tá. Aí eu vou te uma pergunta também que não quer escalar. Quais são os fatos que a mulher faz que a medida protetiva pode ser cancelada? Porque isso também é uma preocupação. Porque a defesa dos homens, muitas vezes, é que pediu medida protetiva, mas me liga todo dia perguntando isso, perguntando aquilo, e vai lá no juiz. Às vezes até induz a mulher a cair numa armadilha de falar que está convivendo, que isso e aquilo, então não teria o risco e tal. Então, eu queria que você falasse essas armadilhas. Quais são as armadilhas comportamentais que a mulher tem que ficar esperta para não ser utilizado pelo agressor como forma de rever as medidas protetivas? É isso que é a pergunta. A medida protetiva ela é bilateral. Tem que respeitar o homem e a mulher. Ambos têm que respeitar. O descumprimento da medida protetiva para o homem gera prisão preventiva. O descumprimento da medida protetiva pela mulher pode ensejar a revogação. Por quê? Se ela faz contato, ela não tem risco. A medida protetiva ela existe porque existe uma mulher vítima de violência doméstica. Risco atual ou iminente. Se não tem esse risco, se ela continua a fazer contato, o que normalmente acontece? Os juízes olham por que essa mulher está fazendo contato. Porque ela pode estar sendo induzida a fazer contato. Agora, e se ela não estiver sendo induzida e ela está fazendo porque quer se fazer presente, vai à casa do ex-marido para poder cobrar a pensão, vai na casa do ex-marido para poder buscar o filho, chega lá na porta da casa e bate campainha, é porque não tem risco. Sim. Quem está em risco de sofrer violência doméstica, não vai chegar perto do ofensor. Isso é claro. Então, se não tem risco, não tem sentido. E aí falei isso para uma outra provocação, que é o outro termo dos homens. Simulações. Falsas denúncias. Falsas denúncias, a mulher bater a cabeça na parede e falar que foi o marido, que é o exemplo que todo mundo fala, todos os homens falam, né? Estou falando aqui. E aí? Ô Flávio, no meu entendimento, as mulheres não podem mentir. Já existe a palavra da vítima já tem uma força
que pode estar desacompanhada de provas para poder ter a medida protetiva. A mulher já tem esse ganho, graças a Deus e a toda a legislação, porque muitas vezes as condutas, a violência doméstica acontece entre quatro paredes que a mulher não vai ter prova. Então a palavra da mulher, já tendo essa veracidade presumida, quando ela leva isso a conhecimento da autoridade policial ou da autoridade judiciária, ou do judiciário, ela já vai ser entendido que aquilo ali aconteceu. Agora, se aquilo for mentira, é crime. Se ficar demonstrado durante o processo que ela mentiu, omitiu, falseou que é mentira, não só durante o processo, mas ela pode confessar. Eu menti, eu tenho caso assim. Eu menti só para poder te dar um susto. Isso é crime. Movimentou toda a máquina do judiciário. Então isso resulta em denunciação caluniosa. E pode resultar também em crimes contra a honra. A Você acha que depender pode dar dano moral também? Pode. Porque Pode, a gente não pode esquecer. Comissivo, né? A gente não pode esquecer que a violência doméstica, quando a mulher sofre, hoje já tem entendimento no STJ que o dano moral é presumido. E tem alguns juízes que estão arbitrando já na sentença a indenização pelos danos morais. Então, mas a mulher não pode mentir. A mulher não precisa no mundo mentir. ideal, sim, mas elas mentem, né? E o homem tem que ter direito de defesa, sim. Todas as pessoas têm direito de defesa, têm direito ao contraditório. E em todos os processos, o homem tem como apresentar essa versão. E não tem necessidade da mulher chegar e simular algo, sendo que a própria palavra dela, falando que tem medo, que está sofrendo um tipo de violência psicológica, isso já enseja e já pode resultar numa medida protetiva. Mas isso que você falou é fundamental. Eu acho que é importante a gente ressaltar, porque eu ouço muito, muito, muito a sensação que o homem que foi contra ele, né, determinado uma medida protetiva, ele tem a sensação de que não existe o contraditório e a ampla defesa para ele. Ele sempre acha que está sendo injustiçado porque não foi ouvido. E, na verdade, existe esse contraditório, existe essa ampla defesa, existem recursos pertinentes. E a pessoa tem que ter essa informação até para ela saber como lidar, né? Porque realmente a sensação, nós estamos falando na hipótese de não ser necessária essa medida protetiva e ter sido pedido por uma mulher num ato de vingança, alguma coisa assim, né? Não são todos os casos, mas acontece. Então, esse homem que está se sentindo vitimado, ele tem o direito de se defender. E ele deve se defender. Agora, me lembra muito os pareceres que eu usava por violência sexual. Da mesma forma que a violência sexual, a mulher adia a representação muitas vezes por medo de um linchamento moral, eu acho que na Maria da Penha também deve haver, porque a mulher teme um linchamento moral também, assim, de ela ferrou o marido, isso, ou não existe isso. Ô Flávia, tem muitas mulheres que têm vergonha de levar conhecimento da autoridade policial, do judiciário, ser vítima de violência doméstica. Por causa desse linchamento moral, porque na sociedade culpa a mulher por tudo. Não só por isso, mas até pela família. O que você vai fazer com seus filhos agora? E aí, o que vai ser de você? Você ganha pouco. Não, e o contrário também. Eu te avisei que esse cara não prestava. Porque você casou e teimou com ele. E eu te falei que ele era ruim pra você. Acho que dos dois lados. Mas isso acontece realmente, mas o que a gente precisa é de consciência. E a gente só vai mudar a cultura com conhecimento. Só assim. Nós vamos ter que te chamar aqui mais algumas vezes, que nem de longe nós não começou, né? Eu queria, antes de passar as considerações finais aí para Paula e para Ângeles, pedir para você que curta o nosso canal, que compartilhe, que faça os comentários. A doutora Ângela vai deixar o contato dela aí embaixo, que dê para ela responder eventual pergunta, alguma coisa assim, ou então ser procurada, se for o caso de ter alguma... Você advoga também, você presta serviço, né? Então, quem quiser contratar também a doutora Ângela, só não pode a Paula, porque eu já vou contratar antes dela, se for o caso, viu? Mas... eu sofro violência doméstica, mas, então... Paula, eu queria primeiro agradecer a Ângeles
presença. Eu acho que realmente é o que o Flávio falou. A gente não esgotou o assunto, não esgotou o tema. É um tema árido, né? Difícil de falar. Eu acho que você fala com muita preciosidade, assim, muito cuidado. Tem que ter esse zelo, né? Esse carinho, assim. A gente está lidando com sentimentos, acima de tudo. Né? E eu sempre tenho dito isso com muita frequência, que a gente tem que ter empatia pelo outro. Então, quando a gente é abordado com esses assuntos, né, mais delicados, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ter uma percepção muito melhor, né? E eu vejo isso nitidamente em você, não é de agora, não. Eu vejo desde sempre, né? E hoje eu vi novamente, né? Esse tom de cuidado, né? Eu acho isso maravilhoso, você tá de parabéns. Muito obrigada, volte sempre. É isso. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui. São duas pessoas que eu gosto muito. O tema violência doméstica é um tema que eu vou continuar estudando ainda, porque tem muita coisa, além da evolução que a gente espera, não só para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, que seja um mundo diferente desse, mas precisa desse primeiro passo nosso. Precisou dessa lei de violência doméstica para poder escancarar uma violência que até então não era percebida pelas pessoas. Ia parar no juizado especial e o ofensor simplesmente ele pagava a cesta básica e voltava para casa. Agredir mais. Para poder continuar aquele ciclo de violência doméstica. Eu que agradeço, eu estou à disposição. A Paula depois coloca meus contatos e o Flávio coloca meus contatos lá e eu sigo à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Volte sempre.